paz, Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa hora. Meu irmão e minha irmã, estamos entrando na palavra do Senhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você está quebrado? Quem sabe hoje você se encontra como um vaso quebrado? Quem sabe hoje você se encontra como um vaso sem valor? Meu irmão e minha irmã, você esqueceu que somos pó da terra, que somos vaso? E que nós temos que estar na mão do oleiro, daquele que nos criou. O oleiro é o nosso Deus e nós somos o vaso de barro, mas um vaso que Deus molda, que prepara conforme Ele quer. Porque Deus, Ele sabe aquilo que vai nos entregar e Ele sabe como nos moldar, como nos fazer, como nos preparar para suportar aquilo que Ele vai nos colocar. Meu irmão e minha irmã, quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 1, nós vamos ver que tudo foi criado à base de uma palavra, mediante uma palavra, a uma ordem, e tudo se fez. Quer ver? Quando nós lemos aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando nós vamos para o versículo 6, diz assim: e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E Deus fez a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão. Olha que tremendo. Tudo foi criado abaixo de uma palavra, de uma ordem. Mas aí, quando nós vamos ler no Gênesis capítulo 2, no versículo 7, diz assim: e o formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Não foi uma ordem, o próprio Deus com as próprias mãos. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então nós somos o quê? Pó da terra. Terra, barro. Nós somos o que? Vaso. E quando nós lemos o livro de Jeremias, capítulo 18, nós vamos ver que realmente nós somos vaso na mão do oleiro. Quando nós vemos aqui, Jeremias, capítulo 18, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava ali fazendo a obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Olha que tremendo. A palavra de Deus está dizendo que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Aqui não está dizendo que o oleiro quebrou o vaso. Aqui não está dizendo que Satanás quebrou o vaso. Não, aqui está dizendo que o vaso de barro se quebrou. Quem quebrou foi o próprio vaso. O próprio vaso se quebrou na mão do oleiro. Se desfez, em outra versão se entortou. Então está dizendo aqui que o oleiro estava com o vaso nas mãos e o vaso se quebrou, se entortou, se desfez na mão do oleiro. O que eu entendo por isso, meu irmão e minha irmã? Que quando nós estamos na mão do oleiro, quando Deus está nos moldando, e nós queremos assumir uma forma que Deus não quer. É quando Deus está lá nos formando, para fazer o vaso, e nós queremos nos formar de outra maneira. Nós queremos nos moldar de outra maneira, com outro tamanho, com outra estrutura, com outra espessura. É como se Deus tivesse, imagina você fazendo o vaso, e aí o vaso por si mesmo querendo: não quero ser pra cá, eu quero mais pra cá. Não, eu não quero dessa grossura, eu quero assim. Não, eu não quero desse tamanho, eu quero assim a mais. Meu irmão, nós somos vaso na mão do oleiro. Quem somos nós para falar pro Criador: não é assim que o Senhor faz. Não é desse tamanho que eu quero ser maior. Não é esse dom que eu quero é assim. Não. Quem somos nós? Quem somos nós? Ninguém. Quem sabe o nosso valor e quem sabe como nos formar, como nos moldar, é Deus. Então aqui o vaso se quebrou.
Aqui não foi falta de cuidado do oleiro, não foi porque o oleiro não teve habilidade, não foi porque o oleiro não soube manusear o barro, não, foi porque o próprio barro, o próprio vaso, ele se quebrou querendo fazer do jeito dele, querendo ser moldado do jeito dele, querendo tomar a atitude do jeito dele, querendo dizer, não Deus, não, aqui o Senhor não entra, aqui o Senhor não mexe, aqui é desse jeito, eu nasci assim, não é assim, eu sempre já acostumei assim, não. Mas quando nós deixamos Deus agir, quando nós deixamos o oleiro agir, Ele nos molda conforme Ele quer. Ele nos prepara da forma que Ele quer, porque Ele sabe aquilo que vai nos entregar. E Ele sabe que quando Ele nos moldar da forma que Ele quer, aquilo que Ele vai colocar dentro de nós, nós iremos suportar e seremos vaso de honra. Mas o que mais tremendo nesta palavra não é isso, mas a graça de Jesus, a mesma graça que Jesus morreu naquela cruz do Calvário, a graça, o amor, a compaixão. Quando nós lemos a palavra do Senhor, em todos os momentos que Jesus encontrava alguém, o amor, a compaixão dele, nós temos aqui. Porque a palavra de Deus vai dizer assim, e tornou a fazer dele outro vaso. Olha que tremendo, o oleiro não jogou o vaso fora, o oleiro não pegou o vaso e falou assim, não tem valor, não, acabou, não, você não presta mais pra mim, não, eu vou desistir de você, você quis fazer de sua forma, não, você não me ouviu, você não deixou eu trabalhar em você. Não, pelo contrário, Deus, Ele está investindo na sua vida. Deus ainda investiu, porque está dizendo que o próprio Deus, que o oleiro, depois nós vamos ver que é Deus, Ele pegou o mesmo vaso, e Ele investiu. Meu irmão, Deus não abre mão de você. Mesmo que você caiu, mesmo que você fracassou, mesmo que você desviou, mesmo que você desprezou, mesmo assim Deus, o oleiro, não abandona, não desistiu de você. Suricanta, sabe o que eu entendo por isso? Lembra de Saulo? Mesmo ele sendo perseguidor, mesmo ele sendo pecador, mesmo ele correndo atrás dos cristãos, mesmo ele querendo matar, Deus não desistiu dele, mas Deus olhou para Paulo, e na época Saulo, que a palavra de Deus vai dizer, e olhou e falou assim, você pode ser Saulo, você pode ser isso que os homens estão vendo, mas eu vou colocar a mão em você, eu vou te moldar, porque tu és o vaso, e eu sou o oleiro, e eu vou te preparar, eu vou te moldar. E aquele momento que a palavra de Deus vai dizer que Saulo teve um encontro com Cristo, Deus pegou e moldou Saulo e transformou em Paulo. Meu irmão e minha irmã, Deus quer fazer você um vaso novo. Deus quer te moldar, Deus quer te refazer. Ele sabe onde precisa ser transformado, Ele sabe onde precisa ser tocado. Não se preocupa, somente se entregue. Deixa o oleiro trabalhar, porque Ele sabe. Não se turba o teu coração, mas confia no Senhor. Ele sabe, Ele te conhece. E a palavra de Deus vai continuar dizendo assim, no versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos o vaso. Meu irmão, quem sabe hoje você se encontra quebrado. Quem sabe hoje você se encontra jogado, sem valor. Você pode não ter valor para o homem, você pode não ter valor para a sociedade, mas o oleiro, Deus, aquele que te criou, Ele sabe o seu valor. E você na mão dele não é lixo, mas sim, é o início para um novo vaso, e um vaso de honra. Se coloca nas mãos do Senhor, confia no Senhor, porque assim como o vaso na mão do oleiro, nós somos e devemos ser nas mãos do Senhor. Quando nós vamos ver as etapas que o vaso passa, nós vamos ver que a primeira coisa que o oleiro faz, ele escolhe o barro. Sabe o que eu não entendo por isso? Não foi nós que escolhemos a Deus, mas Deus que nos escolheu.